Olá pessoal, meu nome é Antônio Maran, eu sou engenheiro civil, técnico em eletrotécnica e estou aqui para apresentar uma aula para vocês sobre instalações elétricas, né? Então, conto com o apoio de vocês, né? Quem se interessar pelo conteúdo, dá um joinha, curta o vídeo, compartilhe, né? Então vamos lá. Primeiramente eu tenho aqui um dos meus modelos, né? De umas plantas de um projeto já elaborada, né, de uma proposta já feita por mim. Primeiramente, né, para quem tem uma noção bem básica mesmo, bem limitada do AutoCAD, né, eu vou estar aqui tentando assimilar alguns conceitos mais iniciais, né. Então, primeiramente, vou apresentar a forma como eu trabalho, né. Então, vou copiar essa planta, né, porque eu vou preferir alterar as configurações dela, a escala, né? Então eu venho aqui em Copy, seleciono toda a minha planta e trago ela para minha outra posição, né? Para o meu outro ponto de referência, né? E aqui eu sigo apagando as cotas, né? Vou selecionando e vou deletando. Então, vou selecionar todas as minhas cotas, todas as informações que não estão necessárias para um projeto elétrico e vou deletando. Para quê? Para tornar ele mais limpo, para tornar o visual dele mais limpo, né? Trazer informações apenas essenciais, do que vai ser apenas essencial para a identificação dos elementos, dos componentes elétricos. Então, minha planta está livre de cotas, ela está limpa, né? Eliminei todas as minhas cotas aqui. Tá? Qual que é o próximo passo? Né? Eu vou alterar a escala, para quê? Para trazer ela numa escala maior. Né? Como eu falei anteriormente, para ela ter uma visão mais limpa dos componentes elétricos, dos eletrodutos, das caixas, eu aumento essa escala. Né? Normalmente a gente usa a escala de 1 para 50, 1 para 75. Né? No caso aqui eu vou alterar para 1 para 50. Né? A princípio eu não tenho ainda uma prancha, não tenho um carimbo ainda que eu vou estar utilizando esse projeto. Então eu vou aumentar essa escala que está aqui embaixo, 1 para 100, vou estar aumentando 1 para 50. Então eu venho aqui, digito SC, dou Enter, seleciono toda a minha planta, todos os meus componentes, clico em algum lugar alternativo, percebam que já está pronta para essa alteração. Eu vou digitar aqui 100 para 50. Então notem que a gente já teve essa alteração aqui. Né? Vou pegar aqui como referência, eu sei que nos corredores laterais aqui eu tenho 1,5 m. Né? Logo, se eu tenho 1,5 m na escala de 1 para 100, na escala de 1 para 50 ele teria que estar constando 3 metros. Eu vou digitar aqui dist, dou Enter e vou, pronto. Notem que aqui embaixo 3.0000. Então a minha escala que ela já está alterada, que anteriormente era de 1 para 100, ela está agora sendo de 1 para 50. Qual que é a maneira que eu prefiro também trabalhar, né? Eu venho aqui, não é algo assim, né, que todos os outros profissionais seguem, mas eu prefiro diminuir o tamanho. Para quê? Para não ter esses textos, né, indicando os compartimentos, atrapalhando outros elementos, né, como lâmpadas, equipamentos de iluminação, caixas de passagem octogonal. Né? Então eu prefiro alterar e trazer bem para o cantinho aqui de uma forma bem discreta, né? Então venho aqui com o botão direito, né? Voltando mais uma vez, vou fechar aqui a aba de propriedades. Primeiro eu seleciono o elemento, depois, vamos lá, voltando, botão esquerdo, direito, propriedades.
eu venho aqui no tamanho, né? Tá de 0.3. Eu vou diminuir para 0, no caso aqui 0.15. Acho que ficou um pouco pequeno demais, né? Então eu vou colocar para 0.2. Tá ótimo. Para mim, tá ótimo, né? No caso aqui, isso mesmo, achei que venho agora aqui alterando todos. Posso selecionar todos os elementos que são os textos das descrições dos compartimentos, botão esquerdo em todos, depois o direito de 0.30 para 0.20. Por enquanto eu vou manter as áreas aqui, né? Logo mais eu vou estar excluindo elas, porque eu gosto de trabalhar com essa indicação das áreas, para eu tendo uma noção espacial, né? Da quantidade de lâmpadas, da quantidade de tomadas. Então eu vou trazendo o texto aqui para algum espaço que talvez eu tenha que alterar depois, mas que inicialmente eu imagino que não vá me atrapalhar, não vá trazer nenhuma consequência de poluição visual, né, no meu projeto. Então, estou trazendo todas as descrições para os cantinhos. Pronto. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, né, isso aí tem uma certa variação de profissional para profissional. Eu apago as portas. Então eu venho deletando, seleciono, delete, seleciono, delete, seleciono, delete. Aqui já vou dar um trim para eliminar essa linha de marcação. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar numa layer que deixe fora de destaque as paredes, as janelas, né, que estão mantidas aqui na planta. Então vou analisar quais layers eu tenho aqui. Tá. Então não tenho uma layer ainda pronta para aplicar. Então venho aqui, propriedades de layer, clico em cima. Aqui abriu todo o cardápio de layers existente no meu projeto. Então tem todas as layers que eu utilizei. Eu vou vir aqui, né, nessa new layer, né? Aqui eu vou estar criando uma nova layer. Então eu vou colocar aqui como descrição planta elétrica. Vou vir aqui escolher a cor, né? Prefiro trabalhar com uma cor mais neutra, né? Como um cinza. Eu costumo utilizar essas variações de cinza. Espessura. Inicialmente eu vou colocar essa de 0.09. Tá? Então, pronto. Criei já a layer que eu vou estar utilizando na minha planta, né? Então venho aqui, selecionei todas as linhas aqui do meu projeto. Pronto. Salvando, né? Sempre lembrar de salvar nosso projeto, porque a gente corre muito risco de perder algumas informações, né? Da nossa máquina travar, da nossa máquina parar ao longo do nosso processo e a gente ficar, né, sem os nossos trabalhos, os nossos projetos. Então aqui eu tenho já uma legenda montada de um projeto elétrico anterior meu. Vou trazer mais para cá para ficar o mais próximo possível. Então aqui eu tenho, né, um conjunto de teclas simples de tomada média, né, que é 1,20 m do piso. Um conjunto de uma tecla paralela e uma tomada também a 1,20 m do piso. Um conjunto com uma tecla simples, duas paralelas e uma tomada também média, 1,20 m.
um interruptor simples de uma tecla, também médio, tomada alta, tomada baixa, tomada média, um quadro, né, aqui, nesse projeto aqui eu utilizei para 12 disjuntores, né, mas ele vai variar de acordo com o tamanho da sua edificação, de acordo com a dimensão do seu projeto. A luminária para teto, luminária para parede, também tenho aqui, seguindo as normas, né, a indicação em planta do fio de retorno, do fio neutro, do fio de fase e do fio terra. Por onde eu vou começar nesse exato momento? Nesse exato momento eu vou fazer a implantação do nosso quadro para disjuntores. Então eu venho aqui em copy, seleciono, né, o meu quadro e vou levar ele para a nossa planta, né? Lembrando que está um pouquinho, como faz parte de elementos de legenda, eles estão bem abaixo, né, da medida exata, né? Então eu vou estar aumentando. Trouxe a nossa caixa de disjuntores para cá, SC, Enter, seleciono, clico com o botão direito, vou estar aumentando numa escala de 3. Não deu SC, seleciono, Enter, 3. Isso. Já está numa medida razoável. Então notem que aqui a gente tem uma cozinha, né, um quarto, outro quarto, um banheiro social e o terceiro quarto, que aqui é a nossa sala. Lembrando que a gente não pode deixar os quadros para disjuntores em locais muito restritos. Eu não gosto. Por quê? Porque se a gente, por exemplo, colocar o nosso quadro em um dos quartos, caso precise dar uma manutenção elétrica, precise desativar alguns disjuntores para fazer essa manutenção, os moradores eles podem ficar sem essa privacidade, né? Então imagina que alguém tenha que fazer uma troca de roupa e nesse exato momento o eletricista, o técnico, ele tem que acessar o quadro de disjuntores dentro de um dos quartos. Não fica muito legal, né? Então nesse caso aqui, essa é uma ótima planta, né, para esse exemplo nosso. O que eu posso fazer, né? Eu posso colocar ela nessa circulação, nesse corredor, tá? E é o que eu vou fazer. Eu vou colocar ela no nosso corredor. Então, só voltando aqui, eu vou rotacionar. Então, rotate, tá? Clico no botão, seleciono o nosso elemento, clico F8 para ele ficar no ângulo de 90 graus, para ele ficar no ângulo reto. Clico com esquerda, vou movimentar ele para dentro da nossa parede. Desativo o 8, né, com F8 e venho aqui instalando o nosso quadro de disjuntores, tá? Feito isso, qual que é o próximo passo, né? Notem que uma dica que é super importante, né, que a gente coloque sempre que possível o quadro de disjuntores no centro das cargas, né? Então o que seria esse centro das cargas? Notem que ele está mais ou menos no meio da nossa edificação, né? Então traçando uma linha aqui só para a gente ter mais ou menos uma noção, ele está próximo de um eixo de simetria aí da nossa edificação. Pronto. A caráter de conhecimento. Então, ele está no centro ali das nossas cargas instaladas, né? Então, eu venho aqui, vou apagar, coloquei essas linhas só para vocês entenderem essa questão, certo? Agora eu vou fazer a alocação das lâmpadas. Então, eu venho aqui, vou copiar o meu elemento aqui da minha legenda, vou trazer para cá. De novo, SC, Enter, seleciono o componente e tenho a opção aqui de aumentar. Eu vou colocar também 3
para ver. Ainda ficou muito pequeno, vou aumentar de novo. Repito a escala. 2. Tá zoável, né? Vamos ver aqui. Vou diminuir um pouquinho. De novo, SC. Vou digitar agora um valor que seja menor do que 1. Maior do que 1 quando eu quero aumentar. Menor do que 1 quando eu quero diminuir. Então, eu vou colocar 0.9. Ficou num bom tamanho, então vou mantê-lo. Vou tentar trazer ele o mais próximo do centro da nossa cozinha. Pronto. Notem que a gente tem uma área aqui de 9,28 metros quadrados na nossa cozinha. Uma lâmpada, ela é suficiente, tá? Então, da mesma forma, agora eu venho fazendo essa alocação nos outros compartimentos, né? Então, eu venho aqui em Copy, vou selecionar a lâmpada e vou trazer para o quarto 3. Já está selecionada, vou colocar a nossa lâmpada no nosso corredor, na nossa circulação. Depois no quarto 2, depois no banheiro, depois no quarto 3. Na sala eu já vou colocar, só vou fazer essa movimentação da indicação das áreas. Pronto, desloquei toda a indicação das minhas áreas. Agora venho aqui de novo, copy, seleciono a minha lâmpada, trago. Nesse caso aqui eu vou estar colocando duas. Copiei a primeira, vou copiar a segunda no mesmo eixo. Então aqui eu ativo o Word. Pronto. Estou com as minhas lâmpadas internas instaladas. Estou salvando agora. E vamos ficando por aqui, né? Para não estender muito essa aula, na próxima aula eu vou estar fazendo a instalação das tomadas e interruptores. Então, até a próxima, pessoal. Conto com o like de vocês.